Boa noite a todos os presentes e amigos internautas. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje, nossa leitura do Evangelho é na página 189, item 12, capítulo 19. Questão: a fé divina e a fé humana. Em seguida, passarei a palavra aos amigos facilitadores, Sérgio Bebiano e Irlei Souza, que estarão comentando junto a nós o estudo de hoje e lembrando a todos que aqui somos todos aprendizes e que a opinião de vocês é muito importante. Quem quiser dar sua opinião, é só levantar a mão que levaremos papel e caneta até vocês. Obrigada. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência que tem nas faculdades imensas, cujo germe foi depositado nele, primeiro em estado latente, e que deve fazer eclodir e crescer por sua vontade ativa. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão sob o aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa, e porque não se viu nele senão o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres verdadeiros, mostrou por esses mesmos milagres o que pode o homem quando tem fé, quer dizer, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode receber seu cumprimento. Os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora, quem eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. A fé é humana ou divina, senão o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa, se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem que, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, aure em sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem más tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que cura e produz esses fenômenos estranhos que outrora eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e o que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor. Paris, 1863. Muito bem. Meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha! É um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada, nessa casa de paz, de amor e caridade. Para aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aos nossos queridos amigos que já frequentam aqui, é sempre um prazer poder revê-los. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos internautas, que também agora estão nos assistindo pela internet, pelo nosso site. Esse estudo e as palestras que também são gravadas aqui, que estão sendo levadas aí aos mais longínquos rincões do nosso mundo. E eles podem, então, estar nos assistindo aqui neste momento também. Então, a você, internauta, é um prazer também adentrar aí ao seu lar, ao seu trabalho. Quero aproveitar para cumprimentar o nosso companheiro Irlei, que está sempre conosco aqui, agradecer também pelo carinho, meu amigo, que está sempre conosco aqui, nos auxiliando nesses nossos estudos. E como foi falado, nós estudamos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. A participação de vocês também é importante. Eu vou pedir o Irlei para fazer uma explanação do texto lido, e depois vocês podem fazer suas perguntas. Nós já temos algumas aqui que já foram feitas. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem, dentro do tema lido, que nós aqui tentaremos aqui responder a todas elas, tá certo? Eu desejo a todos um excelente estudo, meus queridos. À vontade, Irlei. Mais uma vez, boa noite a todos, né? Aqueles que chegaram agora. Será que realmente nós temos uma verdadeira fé? Cada um de nós.
Ou nós ainda somos cogozinho bule, que às vezes o bule é aquele de pôr café. Né? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, meus irmãos. Que a fé, assim considerada, ela pode ser humana ou divina, conforme o uso que o homem faz de suas faculdades. Uma pessoa, mesmo sem ser religioso, que acredita no seu potencial intelectual, ou para a realização de um empreendimento, aciona a sua vontade, no uso de todas as suas faculdades, numa entrega de suas energias na realização desse empreendimento. Possui a fé humana, que lhe dá a certeza da vitória na sua vontade de querer e poder triunfar. Se nós observarmos tudo o que acontece conosco, nós somos responsáveis. E o nosso pensamento é um dos causadores de tudo que acontece. Se nós for fazer algum concurso, prestar algum concurso, vestibular, ou seja o que for, se nós colocarmos no nosso pensamento, no nosso consciente, que não iremos passar, nós criamos uma energia negativa dentro de nós e não passamos. Agora, se nós realmente tiver fé, acreditar no Criador, acreditar que nós fomos criados para ser vencedores, com certeza nós venceremos. Por isso que é muito difícil, meus amigos, a gente deixar de tantos e tantos vícios, seja físicos ou seja morais. Ah, eu quero parar de fumar, mas só quero parar. Porque se nós realmente, verdadeiramente, ter aquela fé, a confiança no Pai, no nosso protetor, nós conseguimos ser vencedores. E assim, como diz o Evangelho de hoje, então aquele que acredita em uma vida futura, além da morte, que tem certeza de que pode realizar ações boas e nobres, encontra nessa fé a força necessária para a vivência da caridade, da renúncia, da abnegação, da dedicação, do amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não há, meus queridos amigos, não há más ações, más inclinações, que com a fé não possa ser vencida. Então tudo está nas nossas mãos. Não adianta orarmos, mas só da boca para fora. Não adianta vir tomar passe na casa espíritas, passar por tratamentos, mas se nós não ter confiança em Deus, ter uma verdadeira fé e principalmente fazer as nossas transformações morais, as nossas reformas íntimas. Porque um irmão passa pelo tratamento, quando chega lá fora, na rua, os seus pensamentos, a sua energia volta para aquilo que ele vive, dentro das viciações, dentro das viciações morais, com mágoa, ódio, vingança, nós vamos atrair para nós aqueles irmãos que ficaram para o tratamento. Até nós brincamos muito nos estudos. A pessoa vem tomar passe, não, o passe Espírito de Nazaré está muito fraquinho, vou lá para o Maria de Nazaré. Chega lá, está mais fraco ainda. Quando ele desencarnar, vai procurando passe também do outro lado e vai achar tudo fraco. Porque passe é como remédio. E passe com excesso, e de fazer bem faz mal. Vocês sabiam? Se um médico receita um remédio, que tem uma pessoa com cirrose hepática, mas se ele não parar de beber, o remédio não vale nada. Assim também
é passe. Passe é transfusão energética, transfusão fluídica. E nas casas espíritas, meus irmãos, são passe misto. É o passista, mais o nosso irmão protetor, irradiando energia. E continuando então, a fé assim entendida, compreende a força espiritual que possui, confia nas leis divinas, no auxílio espiritual dos espíritos protetores, que pode trazer as energias adequadas aos seus propósitos. Coloca a sua vontade de querer a serviço dessa força. E pode, assim, realizar uma transformação moral, deixando de ser um homem rebelde, infeliz, para tornar-se uma pessoa mais útil e mais importante, ajudando os nossos próximos. E os chamados milagres, meus amigos, realizados por Jesus e seus apóstolos, nada mais são do que o exercício da fé, no uso das suas faculdades espirituais. Milagre nunca existiu. A palavra milagre é porque não tinha naquele momento, naquela época e muito hoje, explicação para certos fenômenos, então é mais fácil falar que foi milagre. Mas é uma transformação, é o uso energético, é o uso magnético. E aqueles irmãos, como diz o próprio Jesus, quem me tocou? E Pedro, mestre, com tanta gente, como é que você sabe que alguém te tocou? Aí aparece aquela senhora, que é a mulher hemorrágica, olha para ele, ele olha, minha filha, tua fé te curou. Por isso, meus queridos amigos, Jesus diz para nós, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Está lá em João, meus amigos, capítulo 14, versículo de 12 e 13. Então, só através da crença verdadeira. Diz Joana de Anjos, através do nosso querido irmão Divaldo, que quantos e quantos de nós fazemos prece nas nossas casas, ou na hora que estão levantando, ou dormindo, etc., as nossas preces não saem nem da onde nós estamos deitados, no nosso quarto. Porque não é falar da boca para fora, é falar do sentimento. E não é quantidade, é a qualidade que nós estamos querendo. E Kardec, meus amigos, no tempo de Kardec, junto com Mesmeia, Mesmeia foi um dos grandes criadores do tratamento dendomagnetismo, que é o tratamento de doença através da energia magnética, doação de energia. Então ele estava em evidência. Então Kardec interessou-se pelo magnetismo e o estudou e tornou-se um grande magnetizador. Kardec, com 19, 20 anos, já trabalhava dentro do magnetismo. Se vocês quiserem saber mais, na Revista Espírita de 1858 e 1868, praticamente a revista traz tudo sobre magnetismo. E ele diz mais ainda, magnetismo e espiritismo são como irmãos sintonizados um com o outro. É energia. Passe, nem existia essa palavra. Só depois da codificação, da doutrina espírita, passe, é transfusão de energia também, é magnetismo. E quando descobriu então a mediunidade e seus efeitos, compreendeu melhor o processo da radiação fluídica pela vontade, da fé. E o Espírito então mostrou, meus amigos, a diferença entre o magnetizador e o médium curador. Como nós falamos no início, médium curador em casa espírita é o passe misto. Por isso que o médium tem que estar preparado, tem que ter conhecimento, estar concentrado,
Porque a hora que ele vai trabalhar, ele já tem que estar em sintonia com os irmãos que trabalham nessa equipe de tratamento dentro do passe, na casa espírita. Porque se ele estiver conversando para lá para cá ou com outras coisas, que sintonia que ele vai ter? E o paciente também tem que ter fé, tem que ter confiança e acreditar que ele será atendido e será recuperado. Há uma mensagem, meus irmãos, na passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus, depois de orar e curar uma criança, com seus discípulos, não conseguiram curar, disse a eles, por motivo que não ter feito. E Jesus olha para eles e responde, é por causa da vossa pouca fé. Pois eu vos digo, em verdade que se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a esta montanha, transporta daqui para lá, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Esse transporte da montanha são colocações simbólicas que Jesus colocava, meus irmãos. Porque a verdadeira montanha que ele diz, é na nossa fé, na nossa confiança, é nós arrancar de dentro de nós as montanhas das viciações, substituindo pelas montanhas da virtude. E provado pela ciência, grandes causadores de câncer, principalmente de mamas das senhoras, sexo feminino, é provocado pela mágoa, pela energia do ódio, da vingança. Porque quando nós desejamos mal para alguém, nós somos atingidos primeiro. Basta vocês fazerem um teste. Chega em casa, pega um saco de carvão, marra um pano branquinho na frente e começa a jogar aquele carvão lá naquele pano branco, na toalha branquinha. A hora que acabar, vocês vão olhar que nós estamos muito mais sujos do que a toalha. Assim é a vida. Sem a fé, meus amigos, a vida perde todo o sentido mais amplo. O altruísmo, a caridade, a esperança, o desejo de progresso e o bem está mais próximo, cedendo lugar às satisfações imediatistas, aos prazeres efêmeros, ao egoísmo, ao materialismo, ao orgulho, à vaidade, os preconceitos, seja qual for, religiosos, sociais, raciais. A fé não tem caráter religioso, porque ela reflete uma confiança que temos na possibilidade de realizarmos alguma coisa. É um precioso instrumento evolutivo que nos cabe fazer bom uso, a fim de cumprirmos nossa missão perante Deus. A fé humana, meus amigos, se concentra então nos interesses materiais, na satisfação das necessidades terrenas. E ela se manifesta, por exemplo, em todos aqueles que se propõem a realizar um empreendimento. E nisso concentra todo o seu trabalho e esforço no intuito de realizá-lo. E todos aqueles irmãos que colocam a grande fé no Criador, ele conseguirá vencer os seus objetivos. E a fé divina, então, está nas coisas espirituais, na vida futura, e a vemos demonstrada naquele homem e mulher de bem, que enche de belas e nobres ações a sua existência. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, a fé é humana e divina, conforme apliquemos as nossas capacidades em relação às nossas necessidades terrenas ou dos nossos anseios celestes e futuros. Se todos nós estivermos cientes da força que trazemos em nós mesmos, e se quisermos pôr a nossa vontade a serviço dessa força, seríamos capazes então de realizarmos grandes coisas
para o nosso melhoramento, para o melhoramento do nosso próximo, tanto no campo material como no campo espiritual. Assim, tudo está nas nossas mãos. Depende de cada um de nós. E voltamos a dizer, milagre não existe. Porque o dia que nós acreditar realmente no nosso Pai, aquele que nos criou, mas com fé viva, nós tornaremos melhores. Com certeza. E seremos mais felizes do que somos hoje. Que Jesus abençoe e muita paz a todos. Muito bem, Eli. Obrigado, querido. Já nós temos algumas perguntas que já foram realizadas aqui, dentro do tema lido. Vocês podem continuar fazendo suas perguntas. Se não sobrar tempo, a gente deixa para a próxima oportunidade. Ou então nós podemos responder depois ali também, nos corredores após o estudo, tá certo? E uma pergunta que foi feita para nós aqui é o seguinte: a fé, o otimismo, a certeza da providência divina pode nos ajudar na cura de uma doença, por exemplo? Olha só, é uma pergunta muito interessante. Se nós tivermos essa fé, essa certeza absoluta, esse otimismo, esse bom pensamento, dessa providência, nós teremos aí, podemos ter aí em condições, inclusive, de obter uma cura de uma doença? Com certeza sim, meus queridos. Com certeza sim. Olha só. Para começar, pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Olha só. E se você não acredita aqui nessa providência divina, de que você vai receber aquela bênção, que você vai receber aquela graça, de nada adianta. Definitivamente não coloca nada. Como o Erlei colocou e colocou muito bem aqui, se nós não acreditarmos nessa cura, que você vai ser curado, por exemplo, que é o caso da pergunta aqui, você não vai ser curado mesmo, não. Você pode estar com uma dor de cabeça, por exemplo, e o médico chegar para você e falar: olha, eu vou te dar esse comprimido, que é um comprimido maravilhoso. Ele é uma última geração agora, fantástico. É um comprimido e você nunca mais na vida vai ter dor de cabeça. Você olha que é comprimido assim, acredito não. Não vai adiantar não. Isso aqui vai me curar? Vai, de jeito nenhum. Minha dor de cabeça é forte demais. Comprimido aqui não dá conta da minha dor de cabeça não. E não vai dar mesmo. Porque você já se blindou o seu organismo para receber aquele auxílio. É como se você não quisesse receber aquela cura. O seu próprio psiquismo fala assim: não, você pode tomar o que você quiser. Você pode tomar o que você quiser, que você não vai receber nada, absolutamente nada ali, em prol, em seu benefício próprio. Porque você já se condicionou de que aquilo não vai funcionar. Ao mesmo passo também que o inverso disso é verdadeiro, né? Como a gente colocou, o pensamento é tudo. Se você chega para uma pessoa, como acontece com esses remédios, como é que chama aquele medicamento que na verdade não é placebo, né? Então, tem aquelas pessoas que você chega e dá um placebo, só isso aqui é tiro e queda. E a pessoa toma aquilo numa fé, isso aqui vai resolver seu problema. E a pessoa toma aquilo e a pessoa cura. E como é que você explica isso? Isso é psicológico. Não, é psicológico num sentido. A pessoa estava realmente ali com aquela situação, aquela doença, mas ela se autoimunizou, ela mesma se autocurou. Obviamente com o seu mérito, com o auxílio da providência divina. E é ter fé, como nos ensina o texto lido aqui, nessa providência divina, que existe um Pai celestial, que existe um Pai bondoso e que vela por cada um de nós. Que nós temos bons amigos espirituais, que nós temos um Jesus fantástico e maravilhoso, que coordena todo o trabalho assistencial, espiritual, enfim, em todos os sentidos, no nosso planeta, é o nosso governador aqui. E isso tudo, meus queridos, isso é tudo para a vida toda, não é só para a doença não, para qualquer coisa. Ter essa fé na providência divina, ter essa fé nesse amparo, essa fé ali inabalável em todos os sentidos, seja aí no pedido de uma cura, de uma doença, como a gente colocou aqui agora, e tendo também a resignação
para poder passar por aqueles momentos difíceis, entendendo que aqueles momentos difíceis que você está passando com aquela doença, eles também são necessários para o seu crescimento, para a sua evolução. Por que você está passando por aquela doença? Nós espíritas, pelo menos nós, já temos uma pequena noção, pelo menos, de que nós não estamos vivenciando aquilo por acaso. Que nós estamos passando por uma situação difícil ali, tem uma razão de ser. Mas qual é o objetivo daquele male que eu estou passando ali? Daquela provação, daquela expiação? Por que eu estou passando por aquela doença? À toa? Não. Tem um significado. Você que tem que descobrir qual que é. Porque tem um aprendizado. Nos ensina Emmanuel, que fala o seguinte, que sofrer por sofrer é tolice. Porque o sofrimento é aprendizado. Se eu não aprender com ele, de nada adiantou. Eu sofri, depois vou ter que sofrer de novo para aprender. Então será que é para me ser mais humilde? Será que é para me entender que eu também sou dependente das pessoas? Para não ser tão orgulhoso? Que a pessoa tem que colocar coisinha na minha boca porque eu não estou dando nada, não estou dando conta. E aí o orgulho meu fala mais alto. Qual é o objetivo daquela situação que eu estou passando? De aprendizado para comigo mesmo. Então está também nesse sentido. Então, em todos os sentidos a gente tem que ter essa fé nessa providência divina. Seja nas lutas diárias, no lar, por exemplo, nas adversidades do nosso lar, no trabalho, enfim, em tudo, em tudo. É acreditar na providência, mas também fazermos aqui a nossa parte, tudo que está ao nosso alcance. Nós não podemos simplesmente entregar simplesmente para Deus. A gente fala assim, não é? Não, eu já entreguei nas mãos de Deus, Ele que sabe. E aí a pessoa fala assim, eu já rezei para Deus, agora deixei, agora é com Ele. Mas você não procura seu auxílio, você não faz mais nada. Não é assim que funciona a fé também. É você ter fé na providência divina, que Deus vai nos auxiliar, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Deus faz a parte dele, e nós temos que fazer a nossa parte. Deus dá o alimento ao pássaro, mas não coloca no ninho. Já viram um alimento chegar lá, voando, e ficar lá no ninhozinho do passarinho? Não. O passarinho tem que sair do ninho, tem que bater asa, tem que se esforçar, vai na natureza, buscar o alimento e voltar para o seu ninho de volta. Senão ele vai morrer de fome. Mas o alimento está lá. Assim, Deus nos dá a oportunidade do nosso crescimento. Então a gente tem que correr atrás. Mas jamais, podem ter certeza absoluta disso, do que eu vou dizer para vocês. Jamais nós estamos desamparados. Porque Deus jamais desampara seus filhos. Jesus jamais nos abandona. Jesus está atento. Na sua infinita bondade e misericórdia, está atento a todas as nossas necessidades. E muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós nos achamos desamparados. E muitas pessoas chegam aí a essa casa aqui, se aportam a essa casa aqui desesperançados, achando que Deus não abandonou ele, que os bons espíritos não estão mais com ele, que o seu anjo da guarda sumiu e está por aí afora. E não é assim, meus queridos. Nós não estamos desamparados. E as pessoas chegam desiludidas. Mas elas querem transferir para o plano espiritual, ali para que eles possam resolver os problemas que são nossos. Não, os problemas são nossos. Nós vamos resolver, mas eles vão nos ajudar. E pode ter certeza. Quando nós fazemos uma prece, como o Lirley colocou e colocou muito bem, uma prece sentida, ela não se perde no espaço. Quando você faz uma prece de coração para o seu espírito protetor, denominado de anjo da guarda, para os bons amigos espirituais, para Deus, para Jesus, não importa. Quando você faz de coração ali, você pode ter certeza que você está sendo ouvido e auxiliado. E se você tivesse olhos de ver, ficaria envergonhado de tanto auxílio que está à sua volta ali. E às vezes nós nos sentimos ali órfãos. E não estamos. Porque o pai não abandona o filho. É isso, meus queridos. A sequência, para se chegar a uma fé raciocinada, seria inteligência, conhecimento, fé
esperança e caridade. Nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Quando o Espírito de verdade diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Vamos no termo bíblico, palavras do Cristo, está lá em João. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, só através do conhecimento nós vamos sair dos achismos. Palavra do Espírito de verdade, palavra de Jesus. Porque a fé cega, agora assim aquele burrinho que coloca aquele negócio nos olhos para ele não enxergar do lado. E lamentavelmente já há milhares e milhares de anos, nós estamos aí no 2017, século 21, maioria da humanidade ainda acredita na fé cega. Fé cega são os dogmas criados pelos homens, criados pelas filosofias religiosas, de acordo com aquilo que eles acham conveniente para escravizar a humanidade. Se vocês pegaram do segundo concílio de Nicéia, do ano 324 para cá, quando Constantino queria levar a filosofia cristã para a católica apostólica romana, a igreja, em nome de Jesus, em nome de Deus, 1000 anos de trevas, mataram muito mais do que as grandes guerras. E até hoje, as filosofias dogmáticas, fanatismos, e a única doutrina que mostra para nós a fé raciocinada, até esse momento, chama doutrina espírita. Doutrina espírita, que é codificada por Allan Kardec. Não podemos misturar filosofia espiritualista com a filosofia espírita. Cada um tem os seus méritos, os seus valores, mas cada um está dentro dos seus rituais. E o dia que nós saímos do achismo, que são os fanatismos religiosos, com certeza nós vamos galgar mais a evolução. E para isso nós precisamos o quê? Aproveitando o embalo dessa questão, a casa tem trabalho toda semana. Nós temos um trabalho da filosofia espírita nas sextas-feiras, que é o livro dos Espíritos, com complemento de Miramês. Nós temos um estudo sistematizado, que todo espírita tem por obrigação estudar o estudo sistematizado, que são postilhas da Federação Espírita Brasileira, que é estudar a codificação nos sábados. Temos as obras de André Luiz agora no domingo. Então, a oportunidade de nós sair dos achismos e deixar de ficar com esses fanatismos religiosos para a nossa própria evolução, está nas nossas mãos. Depende de cada um de nós. Porque o dia que nós saímos dos achismos da vida, quem falou isso? Ah, foi fulano, de onde ele tirou? É a única filosofia que mostra isso para nós, meus irmãos. Porque há alguns anos, e muitas filosofias hoje, não estão falando na religião, estão falando as colocações humanas, que os homens foram manipulando e mudando as coisas. Se nós falar alguma coisa contra aquilo que foi falado, nós somos excomungados, nós iremos para o inferno, com coisa que Deus criou o inferno. O inferno está dentro de cada um de nós. Porque Deus jamais criou o mal. O homem que desrespeitou a lei divina e teve a liberdade de escolher o que ele queria. Então nós, até eu brinco muito, o Pai nos criou, Irlei, eu te criei, meu filho, simples e ignorante. Te dou livre-arbítrio, faça a sua vida que você quiser. Mas você é responsável. E você pagará cetil por cetil.
tudo que você fizer. Lei de causa e efeito, ação e reação. Então nós estamos, palavras também de Jesus, a plantação é livre e a colheita é obrigatória. E nós estamos colhendo o que nós plantamos. E vamos colher amanhã que nós estamos plantando hoje. Então vamos deixar dessa fé cega, acreditar em certas coisas que é fanatismo, coisa do zismo da vida, e passar a acreditar naquilo que é a evolução espiritual, que é uma verdadeira verdade. Muito bem, meus queridos. Uma pergunta interessante que a pessoa fez aqui, fala assim: a fé é algo que é aprendido no decorrer da existência ou é algo que o indivíduo já nasce com? Ou seja, é algo nato ou é adquirido? Olha só. É inato, sim, meus queridos. Nós somos criaturas de Deus. Somos centelhas divinas. Então nós já nascemos com essa fé aqui. No início do nosso estudo de hoje, eu vou pedir permissão para ler apenas o primeiro parágrafo, que já vem bem ao encontro do que essa pessoa nos perguntou aqui. Olha só. A fé é o sentimento inato no homem, na sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Olha só. Então nós temos que trabalhar isso em nós. Nós nascemos sim com essa fé, porque nós somos criaturas divinas, nós somos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus. Só que nós temos que começar então a trabalhar essa fé em cada um de nós. E é uma fé raciocinada que nós temos que trabalhar em nós, como o Irley colocou, e colocou muito bem aqui da parte dele. Não é uma fé cega. E só vamos ter essa fé raciocinada através do estudo. Aqui, através do estudo vem o conhecimento. E através do conhecimento depois vem a sabedoria. É assim que funciona. Então, a ignorância só leva a essa fé cega. Porque aí você vira uma manada junto com aquela manada. Você vai ali junto com os outros, se deixando levar. Porque você não tem conhecimento. E isso aconteceu em Priscas Eras, quando então a humanidade, na sua grande maioria, era dominada pelos cultos. Tinha mais poder quem tinha mais conhecimento. Naquela época, inclusive, até para as próprias mulheres, lá pelos anos de 800 e poucos, 853, por exemplo, a mulher era proibido a mulher saber ler e escrever. Porque os denominados estudiosos e sábios entendiam que se a mulher começasse a aprender a ler e escrever, o útero dela, ele ficaria... Ele não poderia procriar. Ele ficaria atrofiado. Olha só. Aí você começa a aprender a ler e escrever, aí o seu útero atrofia. E aí ninguém se empreendia, não. Não, você está ficando, não posso procriar, não posso ter filho, não posso ser mãe. Então as mulheres não era dado o direito de ler e escrever. Tirando aquelas que acabavam ali. Sempre tem aquelas pessoas que saem da lei, né? Ali naquela situação. Como aconteceu ali com Joana de Cusa. Joana Anglicos, desculpa. Joana Anglicos, então, ela acabou aprendendo a ler, sim. E aprendeu a ler egípcio e o latim e tudo mais. Acabou se tornando papisa. É outra história. Depois vocês vão ler isso na história aí. Que é bem... que a própria igreja ela não divulga, tá certo? Por uma série de motivos. Mas esse conhecimento daquela época proporcionou para essas pessoas do alto escalão um grande poder. E aí é onde se tinha essa questão dessa fé cega. E aí nós vamos entender que esse não é o objetivo. A fé tem que ser raciocinada, é entender por quê. E aí nós vamos sair dessas questões dogmáticas, como o Irley colocou para nós. Achar, por exemplo, que rituais vão agradar a Deus.
Me fala logicamente falando aqui, de uma forma sensata, aonde que nós vamos encontrar isso de forma sensata, que se eu me sacrificar, se eu maltratar o meu corpo, Deus vai ficar feliz? Que se eu pegar ali aqueles chicotes com aquelas pontas cheias de lâminas e começar no alto flagelo, e Deus fala assim, isso, estou feliz, mete o ferro mesmo, bate bastante, né? E aí coloca aquelas coisas nas coxas e vai apertando, 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 e Deus está achando a vida mais boa do mundo. Vamos fazer uma analogia bem pobre. Você enquanto pai, você enquanto mãe, aí seu filho está se autoflagelando, você fica feliz? Seu filho está se cortando todo lá, isso meu filho, eu fico feliz demais. Aonde que está a lógica disso? E você fica ali dias sem comer, e você sai fazendo procissões de joelhos, arrebentando os seus joelhos nas pedras, andando de joelho para agradar a Deus. Imagina o seu filho fazendo isso para agradar você. Você ficaria feliz? Olha só, é um raciocínio simples, muito simples. Claro que não. Que pai que gostaria de ver o filho sofrer? O pai quer ver o filho feliz. Aí o pai vai ficar feliz. Então Deus jamais ficaria feliz com você flagelando o corpo que Ele te deu, para que você pudesse vencer as suas mazelas. E aí as pessoas ficam até hoje, infelizmente, até hoje, depois de tantos anos, e depois de tantos estudos, e de tanto conhecimento que nós temos, a facilidade que nós temos do estudo hoje é muito grande. O conhecimento está tão aberto hoje a tantas pessoas, e a gente fica triste de ver pessoas se automutilando, se autoflagelando, se maltratando para agradar a Deus, para poder pagar promessa. Ah, Deus, se você me der essa bênção, eu vou fazer isso, em troca. E aí vira uma moeda de troca. Eu me maltrato, né? Então esse não é o caminho, meus queridos. Então nós temos que trabalhar essa fé em cada um de nós. Mas uma fé serena, uma fé raciocinada, uma fé na providência divina e principalmente uma fé no amor do Pai Celestial. Porque Ele tem, para com cada um de nós, sem distinção, com toda a sua sapiência, mas também com toda a sua paciência, sabendo esperar o momento que cada filho, como nós temos os nossos filhos, cada um é diferente, não é? Tem gente que tem 5 filhos, por exemplo, não tem nenhum igual. São como os dedos de uma mão. Um é mais afoito, o outro é mais recatado, o outro é mais respondão. E o pai está com a paciência de todo mundo. Tenta daqui, tenta dali, cada um está no seu tempo. Assim somos nós. Cada filho de Deus aqui está no seu tempo e na sua hora certa. E ele fica lá esperando. Você vem, volta, quantas vezes forem necessárias. E aí, quantas reencarnações para que nós possamos aprender a ter essa fé na providência divina, mas volto a dizer, uma fé raciocinada. Ali. Antes de responder essa pergunta, só completar um pouquinho que a gente falamos sobre a fé cega, a fé raciocinada. Não sei se alguém de vocês viram agora recentemente em São Paulo, um líder de uma certa filosofia religiosa foi preso porque está castrando os meninos. Porque, segundo é termo bíblico, que o sexo é coisa do demônio e é pecado. Castrou não sei quantas crianças lá e foi acusado pelos papais e está preso. Isso é a fé cega, meus irmãos. Vocês tiveram a oportunidade de ler a Noite de São Bartolomeu, as Cruzadas, os Templários, a Inquisição, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria de Magdala, que é considerado o Evangelho
apócrifo herege pelas igrejas. Tudo provado, documentado, e foi descoberto em 1945, e mais outras coisas mais, vocês vão ver. O que nós mesmos, muitas vezes nós estamos aqui, estava naquela época, é lógico. O que nós fizemos por causa da fé cega? E como é feito ainda nos dias de hoje? Basta ver nossos irmãos, das outras filosofias, o islamismo, budismo, maometanismo, o que está acontecendo? Tem uma pergunta aqui muito meia complicada aqui, vamos ver. Se eu não conseguir, depois o jovem aqui completa. Como ficam os psicopatas? Eles não se arrependem nunca? Esse nunca não existe. Vamos começar pela palavra de Jesus. Não perderá nem uma ovelha na casa do meu Pai. Termo bíblico, gente. Aí olha para vocês verem onde é que está a fé cega. Pela fé cega, todos nós aqui vamos para o inferno. Sem choro e nem vela. Porque que nós aprendemos? É o céu, o purgatório, é o inferno. Ainda mais nós estamos aqui em cima falando, é os primeiros. Né? Então, pode demorar. Mas um dia, pode demorar reencarnações, ou mesmo uma reencarnação, ou mês, de ano, depende da evolução. Mas todos nós transformaremos. Conta-se um fato, quase encerrando o tempo, não vou prolongar muito não. Um cientista, ele foi dedicar sua vida na floresta, na África. E ele passou a ter uma amizade muito grande com os gorilas. Então chegou um dos gorilas, que os gorilas mais enorme, maior do que nós aqui, muito grande. E eles tomaram uma simpatia muito grande por ele, com medo, porque começou a fotografar os gorilas. Aí ele caiu de medo, porque o gorila foi aproximando dele. Aí o gorila foi chegando e passou a mão nele. Aí ele tomou uma grande amizade para aquela família de gorila. E com o tempo, ele passou a considerar aqueles gorilas como seu familiar. E um belo dia, ele está brincando com um dos gorilas, está com um filhotinho de um gorila no colo. Quando chega caçadores com policiais na África e matando todos os gorilas. Aí ele agride aquelas pessoas para salvar os gorilas, salvar inclusive o filhotinho, e um deles atiram nele, e ele é preso como psicopata, é levado para a prisão. Aí ele é considerado como homem gorila. E um psiquiatra, com grande conhecimento doutrinário, filosófico, pediu que queria conversar com aquele senhor. Ele já estava bem de idade, barba branca. Ele não conversava com ninguém, não respondia nada, não falava nada, quieto no canto dele. E qualquer coisa ele agredia. Aí com muita dificuldade ele começou a conversar, ele começou a falar. E conta essa história para aquele psiquiatra. Ele recupera, ele larga de ser psicopata. Ele consegue fugir da prisão, deixa um bilhete para o médico e volta para a África e vai morar junto com aqueles gorilas. Porque lá, no meio da floresta, com aqueles gorilas, que ele se sentia feliz e tinha liberdade plena. Então, meus amigos, todos esses irmãos psicopatas hoje, lei de causa e efeito, ele está colhendo o que ele plantou ontem, mas amanhã, com certeza, na lei divina, ele será um grande trabalhador da seara do Cristo. Meus queridos, com certeza sim, meus queridos. Nada, olha só, ninguém sofre eternamente. Ninguém fica sem se arrepender eternamente. Deus criou a todos nós e vai nos dar oportunidades para cada um de nós. E às vezes a gente vê
como aconteceu esse massacre lá nos Estados Unidos, uma loucura. E isso acontece direto, e esse é o que deu na mídia lá, não é? Mas todos os dias acontecem tragédias. E aí às vezes não são tão divulgadas como essa, por exemplo, mas homens-bombas que se explodem todos os dias perto de outras pessoas, em nome de Alá, em nome de Deus. E aí vai lá cheio de dinamite, bom, explode todo mundo, né? E acha, porque na sua crença, ele encontrará ali no reino dos céus, vai encontrar as suas virgens e vai por aí afora. E quanto mais sacrifício, mais alto ele vai se elevar. Essa é a crença deles. Olha só. Aí vocês podem perguntar, mas e essas pessoas, como é que fica? Olha, fica num processo muito complicado. Primeiro que dessa autodestruição aí do perispírito, que num processo depois, para que possa se recompor, demorará uma quantidade muito grande de tempo e de muito sofrimento. Por isso, aquelas crianças que nascem em situações extremamente deformadas, muito complicadas, né? Imagina uma pessoa que tem o seu corpo explodido. Aqueles que se suicidam, por exemplo, debaixo de uma roda de uma locomotiva. Imagina o perispírito desse espírito, como é que fica. Então, nós vamos ver isso, inclusive, no livro O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro, como que funciona essa questão dessa remodelação novamente. Então o sofrimento é muito grande, mas ele sempre terá uma nova oportunidade. Sempre terá. E aí é um processo gradativo, que ele vai e volta. E chegará a um certo momento que, se não for aqui no planeta Terra, será em outro planeta, mais primitivo, onde ele vai poder dar valor na família, vai dar valor nas pessoas, vai ter que dar valor no seu próprio corpo físico. Então o aprendizado ele é constante. Para finalizar, meus queridos, eu queria... Tem mais uma pergunta ainda? Só para finalizar então, eu gostaria de dizer para vocês que conhecimento é de fundamental importância. O conhecimento, meus queridos, para que nós possamos ter essa fé raciocinada, para que a gente possa estar estudando muito, compreendendo. Quanto mais nós estudarmos, nós vamos entender o porquê de nós estarmos passando pelas nossas adversidades aqui no plano físico. Olha só. E ter fé nessa providência divina, vocês podem ter certeza absoluta, porque Deus jamais nos desampara. É você, como nós colocamos na primeira pergunta que nos foi colocada aqui, é ter a certeza absoluta de que Deus jamais nos desampara, que está atento às nossas necessidades, atento. É você ter essa fé, essa certeza absoluta de que jamais ali nós estamos desassistidos, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Para finalizar, eu quero contar para vocês o caso que aconteceu conosco aqui, e essa certeza dessa providência, e de que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos aqui também nessa casa, e daqui a pouco vai ser passado para vocês, as nossas atividades assistenciais que nós temos aqui na casa com as famílias assistidas. Então são dezenas e dezenas de famílias carentes que nós assistimos aqui com cesta básica. E há um tempo atrás, nós estávamos aqui, chegamos cedo para poder acabar de ajeitar todos os processos aqui, preparar o restante das cestas, tudo arrumadinho, né? E aí, eu cheguei aqui mais ou menos por volta de 9h10 da manhã, num sábado, e a gente ainda fazia essas entregas dessas cestas básicas no domingo. E chegamos aqui no sábado, e estava todo mundo aqui, a atividade muito grande, todo mundo, cada um para um lado, e aquela correria danada, porque realmente aqui é muita coisa, é muita gente, né? E naquela época nós éramos inclusive muito poucos voluntários. Hoje, graças à bondade divina, graças à fé da providência, hoje nós temos uma quantidade muito grande de voluntários. São muitas pessoas que nos assistem aqui e que nos auxiliam. E aí, quando eu cheguei aqui, eu, conversando com a coordenadora na época,
E eu perguntei, está tudo certinho para amanhã? Ela falou assim, olha, Sérgio, está faltando 9 cestas básicas. Eu disse, 9? Você 9, você está brincando. Mas já olhou lá na despensa? Não está faltando 9, não tem jeito não. Está faltando 9. Aí, e aqui é tudo muito medido, tudo aqui é muito difícil, né? Para que a gente possa poder providenciar isso aqui, é um santo, aqui é vestindo um santo e desvestindo o outro, como se diz no ditado popular. Aí eu falei, pessoal, mas gente, vocês já fizeram a oração hoje, antes de iniciar as atividades? Aí um olhou para o outro, olhou para o outro, não fez não, porque nós estamos agarrados, muito serviço, pouca gente. Eu falei, não se inicia uma atividade, seja ela qualquer que seja, de qualquer natureza, sem primeiro fazer uma prece. Chama todo mundo. Mas está no apertado, senhor. Fala que o presidente da casa está chamando. Aí tem que botar autoridade, né? O presidente da casa chama todo mundo aqui, para todo o serviço. Aí veio todo mundo, o que foi? Eu falei, vamos fazer uma prece. Aí uns falaram, uma prece, vamos fazer uma prece. Fizemos ali uma oração singela, pedindo ali o amparo nos trabalhos daquele dia, enfim. Você pode agora, todo mundo volta para o trabalho. Meus queridos, quando foi 9h45 da manhã, olha só o que aconteceu. Eu estava lá na recepção e eu fico emocionado de lembrar desse caso, porque nos tocou muito. E aí toca o interfone, aqui fica fechado por uma questão de segurança, né? Fica todo mundo aqui nos fundos. E quando eu atendi o interfone, o portão, e tinha uma Fiorino, um caminhonete parada, e um senhor falando assim, aqui que é o Centro Espírita Jesus de Nazaré? Eu só olhei para cima, tem o nome todo tamanho aqui, né, gente? Aí na entrada, aqui, está escrito aqui, é aqui mesmo, né? E achei interessante ele falar. Porque eu estou aqui com uma doação de uma cesta básica, e a pessoa foi no supermercado e mandou trazer aqui. Aí, eu disse, mas quem foi? Eu falei, não, só tenho aqui para entregar. Eu disse, então, senhor, será que o senhor podia fazer a gentileza de colocar ela ali para mim? Eu vi que ele não achou muito bom, não. Eu disse, mas eu vou fazer isso sozinho? Eu disse, mas não é uma, não? Eu falei, não, quantas? São 9. 9. E aí tinha umas senhoras, algumas voluntárias perto de nós lá, que começaram a chorar, muito emocionada. Ele achou aquilo estranho, porque não estou entendendo nada, o que eu falei, alguma coisa que eu ofendi? Eu falei, não, o senhor não entendeu, não. Né? É a providência, meu amigo. Vieram 9, e nós precisávamos de 9. E é um número totalmente incoerente, porque não vieram 10, porque eu não precisava de 10, e não vieram 8, porque eu precisava de 9. Mas o interessante é que ninguém havia saído do centro. Às vezes, mas foi então um voluntário que foi lá comprar. Não. A gente não sabe até hoje quem que foi. E não foi ninguém que estava da atividade lá, que eram pouquíssimas pessoas que estavam na atividade com a gente. Então vai entender isso aí. Então é a providência. E aí eu olhei para cima, falei, mas tem que deixar na tábua da beirada, né? É ali, né? Tá falando, na última hora vem a ajuda. Mas será que não pode ser assim uns 2 dias antes, não? Para a gente não ficar com o coraçãozinho tão apertado? Mas a providência divina é fantástica, como nos ensina Chico, né, em suas diversas histórias fantásticas. Então, meus queridos, vamos ter fé sim, porque Deus jamais nos desampara. Jesus está atento às nossas necessidades, mas façamos a nossa parte. Muito obrigado a todos, meus queridos, mais uma vez, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, um bom retorno a todos os nossos lares. Muita paz.